Vamos conversar com o médico urologista, o Dr. Daniel Kripa. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso Fala Cidade. Bom dia, Paty. É um prazer estar aqui no seu programa de manhã. Bom dia, ouvintes, e o pessoal do YouTube também. Muito bem. Bom, gente, nosso assunto é vasectomia. Muitas dúvidas, né, quando o assunto é vasectomia, doutor. Sim, a vasectomia, ela já foi, né? Hoje a gente está desmistificando muito isso, né? O que é a vasectomia, né? Primeira coisa, a gente tem que entender o casal, a saúde do casal. A vasectomia é um dos métodos mais eficazes no mundo que existem hoje para não é para causar uma infertilidade, mas para o casal que não deseja mais ter filho ou para pessoas que não desejam ter filhos, né? A vantagem é uma cirurgia minimamente invasiva, pequena, né? Podendo ser feito com anestesia local ou associado a uma sedação. E com isso você para, né, o transporte do espermatozoide, mas o paciente continua tendo a mesma ereção, consegue ejacular sem nenhuma alteração, não muda nenhuma libido do paciente também. Uhum, muito bem. Bom, tivemos mudança na lei, né, recentemente. Isso, em 2023 acabou mudando, né? Antes era a partir dos 25 anos. Hoje, a partir dos 21 anos, se você já tem 2 filhos, você já pode fazer também a vasectomia, se o casal ou o homem também não deseja. Não há mais a necessidade da assinatura do casal, tanto do homem ou, no caso da mulher, também fazer a laqueadura, então não há mais a necessidade do casal, apenas do paciente. Então, a laqueadura só a mulher é o suficiente a assinatura, a aceitar, e o homem a vasectomia também. Não há mais a necessidade de ir no cartório, então desburocratizou muito, então facilitou. Porque muitos pacientes que nesse intermédio, o parceiro às vezes não aceitava, não conseguia ir no cartório, acabava tendo mais um filho, então o preparo familiar, planejamento financeiro mudava totalmente. Nossa. Bom, doutor, mas e aí agora isso acabou, então não precisa mais ir para cartório. E a pessoa, o homem, no caso, 21 anos com 2 filhos. A regra ainda é. Isso, até o homem que não deseja mais ter, não deseja ter filhos, ele já está autorizado. Se não me engano, a partir dos 25 anos, tá? O homem já pode, não quero ter filho, esse é meu objetivo de vida. A partir dos 25 anos já está autorizado, estamos autorizados também a operar esses pacientes. Porque isso é muito planejamento familiar, né? Então, e nós mudamos de opinião com o tempo. Então, Sim. você fazer uma vasectomia é algo sério. Mas ela também é passível de reversão. Tá. Mas não que a gente opere pensando em reverter, Sim, claro. muito bem. Mas essa regra, ela cabe somente ao SUS, porque o SUS também. SUS, convênios e particulares também. A regra tá? é a mesma para todo Isso, mundo. porque a gente tem que ter uma defesa. Existe uma regulamentação médica quanto a isso pelo CRM e Ministério da Saúde. Muito bem. Aqui, ó. Gente, vocês podem participar, 489-9156-4777. É o nosso número de WhatsApp, né? Se você deseja revelar seu nome, ok. Se você deseja que não seja revelado seu nome, ok também. Só me avisa, Paty, não fala meu nome aí e a gente respeita, tá? Inclusive, nosso ouvinte diz o seguinte, que a esposa quer que ele faça, né, a vasectomia, mas ele tem medo de que interfira lá no desejo sexual dele, por exemplo. Então, como eu falei antes, a vasectomia ela é um método tranquilo de ser feito, minimamente invasivo, uma boa recuperação, dependendo de 3 a 5 dias de afastamento. Você apenas, assim, as técnicas mudaram com o passar do tempo, né? Então, a chance de voltar, de recanalizar o ducto, né? A gente tem que pensar em canos, então a gente fecha o caninho. O ducto deferente, que é o que sai do epidídimo, leva ao espermatozoide. O líquido, então, primeira coisa, o que o homem ejacula? Ejacula secreções prostáticas, secreções das vesículas seminais e o espermatozoide. Tudo isso serve para lubrificar, ajudar o espermatozoide a chegar ao local e também serve para ele se alimentar durante tudo isso. Então, o espermatozoide sai do testículo até o epidídimo e através do ducto deferente ele passa pela próstata e chega na uretra e tem a própria ejaculação. Esse é o caminho dele. Então, o que nós fazemos? Nós cortamos o ducto deferente. Hoje, só seccionar, cortar ele dos 2 lados, claro, não é o suficiente. A chance de recanalização é alta. Então, a minha técnica que eu uso, eu somo técnicas em cima. Então, eu corto, eu cauterizo, né, faço uma fulguração das extremidades, então com isso diminui. Amarro com um fio inabsorvível, que praticamente você não sente, tá? A gente é bem fininho. E além disso eu faço uma interposição de tecidos, então eu uso 4 a 5 técnicas combinadas. Hoje também tem outras técnicas diferentes, mais modernas, em que secciona e bota-se clipes metálicos, tá?
Isso também é algo muito legal e muito novo que está trazendo. Tá? São clipes metálicos bem pequenininhos, em que isso já se usa na videolaparoscopia. Então, trouxemos também para a questão da vasectomia, para encurtar ela, deixar ela mais rápida, trazer menos complicações. Mas no caso desse uso todo de todas essas técnicas, tem como reverter ainda a situação, doutor? Isso. Então, primeira coisa, nós fazemos a vasectomia para ser uma definição, para ser definitivo. Sim. Então, vamos supor, um casal de 25 anos, já está com 2 filhos, começou a vida e diz, ó, não quero mais ter nada. O hormônio que a minha mulher toma, a pílula anticoncepcional, método feminino, né, mais difundido, não é o mais seguro também. O Implanon é o mais seguro e depois vem a vasectomia e os DIUs, seja de Mirena ou de cobre, cada um com a sua coisa. Um casal de 25 anos decidiu, vamos fazer a vasectomia, a mulher não se adaptou ao hormônio e preferiu, beleza, o casal seguiu feliz. Daqui 8 anos, então eles vão estar com 33 anos. Eles, olha, os nossos filhos estão grandes e temos a vontade de ter mais um. Então, é sim passível, tá? Quando que a gente consegue reverter a vasectomia? A princípio, quase sempre a gente consegue. Entretanto, o melhor benefício é você refazer a reversão em 5 a 10 anos. Porque isso diminui as chances de complicações. Existem vasectomias revertidas com 14, 15 anos? Existem. As chances são mais baixas, com certeza, de você voltar ao espermatozoide circular, mas é passível sim, e isso é sempre uma conversa com o casal, né? Muito bem. O nosso ouvinte disse que não entendeu se interfere ou não no desejo sexual, a questão da vasectomia. Não interfere a vasectomia, então, por isso eu falei, ela só mexe lá embaixo no ducto, ele só mexe no caminho. Então, a tua sensibilidade da glande, da cabecinha ali, né? Não vai mexer em nada, que é onde está a maior inervação do nosso corpo. Não vai alterar na sua ejaculação, por isso que eu falei que sai das vesículas seminais e da próstata, tá? Então toda a tua libido, teu prazer, orgasmo, ejaculação, fica íntegro, não mexe em nada, não altera em nada. Não tem alguma contraindicação, doutor? Tem algum problema que a vasectomia pode causar? Infertilidade. É único. É a principal, né? Com certeza. As principais complicações da cirurgia, né? Também não podemos sempre vender o sonho. Certo. São raras, é menos de 2 a 3% dos pacientes, mas são mais complicações locais, né? Pode ter um pouco de infecção, que um simples antibiótico muitas vezes funciona, um pequeno hematoma, que às vezes botar gelo, repouso local. Essas são sim as principais complicações da vasectomia. Outra coisa que pode acontecer é a recanalização. Então, quando que a vasectomia fica extremamente segura? Após 90 dias, geralmente, ou 20 ejaculações, a gente tem que fazer um espermograma de controle. Tá. Se você fez a vasectomia e teu espermograma de controle está ótimo, o teu índice de chance de possibilidade de gravidez vira 0,04%. Isso é extremamente baixo, porque o mais baixo de todos é o Implanon, com 0,02, 0,01. Então é praticamente nulo, né? Isso tem outra coisa que tem que sempre ficar dito, eu sempre falo para meus pacientes. Existe só um método 100%, que é não fazer, né? Então, a vasectomia, isso até no termo de consentimento que é assinado, a cada 500 homens, um pode acabar ter recanalização. Tá. Porque, Paty, a natureza é a natureza. Sim. E a natureza quer que você prolifere, igual árvores, tudo isso, igual a nós, seres humanos, né? Então, ela sempre vai lutar contra métodos que impeçam a proliferação dela. Muito bem. Bom, então, vamos pontuar aqui, doutor. O que o homem precisa saber, ter bem claro, antes de fazer uma vasectomia? Primeira coisa, ele vai se tornar infértil. Então, a ideia da vasectomia é causar uma infertilidade ao homem, então com isso que ele não engravide a sua parceira ou suas parceiras, enfim, se divorciou, foi viver a vida, ou o casal também definiu, né? Isso sempre tem que ficar decidido. Então, isso é a primeira coisa, né? É o planejamento familiar e planejamento da vida do homem. A partir daquele momento, ele se torna uma pessoa infértil. Há chance de reversão? Há chance de reverser vasectomia, há chance de fazer uma punção do testículo e uma fertilização in vitro. Há outros métodos para tornar ele fértil novamente. Muito bem. Bom, lembrando o seguinte, né? Que tem uma idade aí mínima, então, a ser feita a vasectomia, mas tem uma idade máxima, doutor? Não, a idade máxima não tem. Não tem. Tá? O que acontece é que muitas vezes casais, a mulher entra, né, no período da menopausa, então ela não tem mais chance de engravidar, depois que ela confirma assim, a sua menopausa, após passar numa consulta com o ginecologista. Então muitos casais,
Agora, já que foram postergando, né? A mulher entrou em menopausa, tudo bem, não vai ter. Mas ainda há casais que, mesmo a mulher em menopausa, há vontade, sim, de fazer a vasectomia. Muito bem. Agora, quais são os cuidados pós-operatórios, doutor? Pós-operatórios são simples, principalmente repouso. Muitas vezes a gente solicita que aplique, às vezes, um pouco de gelo local, se o paciente tolerar, porque é uma região muito delicada, né? Então, há, sim, a implicação. Uso de analgésicos simples ou anti-inflamatórios, uma dipirona, um paracetamol com anti-inflamatório, tá? Repouso, aí vai depender, né, da profissão da pessoa, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre tenho no meu consultório. Uma das primeiras perguntas que eu faço é qual a profissão. Porque eu tenho que entender, né, o meu paciente. Então, se o paciente trabalha fazendo muita força, então eu vou dar mais dias de afastamento para ele. Ah, não, trabalha em escritório, contador, advogado, não vai ter grandes ações, às vezes 3 dias. Geralmente, às vezes, o paciente opera na sexta e segunda volta às suas atividades. Mas tudo individualizado. O nosso ouvinte André. Oi, André, bom dia para você. Obrigada pela audiência. Ele disse que ele está perguntando aqui, achei curiosa a pergunta dele, se ganha peso pós-vasectomia tem alguma relação? Não mexe na libido, na sua parte sexual, e não mexe na questão hormonal também. Então, você não vai ter deficiência de testosterona, você não vai ter cansaço, indisposição. Por isso que eu quis explicar no começo que a gente só mexe no caninho que leva de um lado para o outro. Essa é a única função do ducto deferente. Ele não produz hormônio, ele não produz nada. Apenas transporta. Depois da vasectomia, quanto tempo após esse ato, no caso, a vida segue normal, doutor? Trabalhar, né? A depender, como eu falei, 3 a 7 dias de afastamento. Aí é de cada urologista e de conversa com cada paciente, se foi fácil, se foi difícil, quais são as chances de complicações. Geralmente, de 2 a 4 semanas de resguardo do paciente, desde com a sua parceira e até com eles também sozinho, tá? Muito bem. Agora, lembrando, né, gente, que o caminho é sempre sentar e conversar, né? Buscar informação, né, doutor? Então, quando a gente fala de métodos contraceptivos, qual o melhor método que existe hoje? Não sei, depende pro paciente. Tem pacientes que, por exemplo, as mulheres, né? Isso é muito da área da ginecologia. Tem mulheres que preferem um DIU, são excelentes. E preferem o Implanon, preferem pílulas, porque algumas já diminuem espinha, controlam outros sintomas também, efeitos colaterais, tá? Que tem. Então, o melhor método é o do paciente. Mas, Paty, qual o único método que vai prevenir doença sexualmente transmissível, como hepatite, sífilis, HIV, clamídia, gonorreia? É a camisinha. Então, isso também tem que ficar frisado aos homens, muito claro, tá? né? Tem que ficar muito claro E as isso. mulheres também. Não é porque uma mulher toma pílula e tem um DIU que ela não pode transmitir ou contrair também. E a mesma coisa o homem. Desde isso, a HPV, que causa verrugas, né? Então, o HPV está intimamente relacionado com câncer de colo uterino na mulher. Então, uma doença sexualmente transmissível e com vacinas que hoje o SUS disponibiliza, ou até nos meios particulares, você acaba prevenindo também. Aqui, ó. Histórias que a vida conta, né? Um abraço para nossa audiência, obrigada pela manifestação. Nosso ouvinte está dizendo que um amigo dele, né, o casal, enfim, um amigo fez a vasectomia e depois disso a esposa engravidou. Mas tem que ter um cuidado, né? Depois, Isso, né? pode acontecer, tá? Assim, primeira coisa, esse teu amigo fez a vasectomia com o urologista. Segundo, esse teu amigo fez um espermograma de controle e manteve um segmento com o urologista? Então, assim, pode sim acontecer de fazer a vasectomia, o paciente fazer em 90 dias o espermograma e não estar zerado. Muitas vezes eu preciso dar um pouco mais de tempo. O esperma, né, o espermatozoide, ele dura cerca de 90 a 120 dias. E ele fica, conforme você vai ejaculando, vai ficando pelo caminho. Então, por isso que há necessidade de que, entre aspas, né, eles acabam morrendo pelo caminho para que isso não ocorra, tá? Outra coisa, existe a chance de recanalização. E outra coisa também, a anatomia, ela muda. A minha anatomia é diferente da sua e do nosso ouvinte. Sim. Então, há pessoas, no livro, existe apenas um ducto deferente. A gente brinca no néter, né? Mas algumas pessoas têm duplicidade. Já vi pacientes com duplicidade nos 2 testículos. Então, essa pessoa tinha 4 ductos deferentes. Nossa! Que muitas vezes, só num exame físico, a gente não consegue perceber isso. Tá. E vai ver depois. Daí, realmente,
Aí tem que ser uma vasectomia um pouco com incisão mais ampla, às vezes associada a uma anestesia, um bloqueio, uma hack, alguma coisa que é uma cirurgia um pouco mais delicada, você vai procurar, né? Uhum. Aqui, ó, o nosso ouvinte tá Mas isso é exceção. Tá. A rotina, 95, 99% dos pacientes vai muito tranquilo. A vasectomia é um procedimento, uma anestesia local que a gente aplica com uma agulha de insulina. Então, o paciente que usa insulina todo dia é a mesma agulha que a gente infiltra, tá? E pode ser usado sedação ou não para o paciente. Que daí o paciente dorme, o procedimento fica muito mais tranquilo, né? Uhum. Eu não sei se o doutor vai conseguir responder essa pergunta, tá, nosso ouvinte, mas ele quer saber a respeito dessa questão da vasectomia no SUS aqui em Criciúma. O senhor tem mais informações, doutor? Isso. O SUS é assim, você vai procurar um urologista, né? Aí, como que é? Você vai para o posto de saúde e você tem que sinalizar. Aí o SUS existem vários caminhos, existem protocolos que você vai para grupos, né? Então formados grupos aqui em Criciúma, ou vai para Sombrio, Nova Veneza, e muitas vezes tem contato com a psicóloga também, esses pacientes, é passado por uma consulta médica, explicado, esses pacientes concordam, e aí depois entra numa fila, né? Então tem que se esperar ser pelo menos 60 dias, mas existe a fila do SUS também. Eu não consigo te dar maiores informações sobre quão moroso, né, quão demorado está realmente essa fila, mas assim, se você nunca for, você nunca vai entrar. Isso eu falo para meus pacientes. Ah, porque o SUS demora, porque o SUS aquilo, Mas se você nunca for, você nunca vai entrar numa fila e você nunca vai saber. Ah, o meu amigo um dia me falou. Não sei, às vezes está muito mais rápido do que a gente pensa. Uhum. Lembrando, gente, que tem que sentar e conversar, né? Vai lá, busque o médico da sua unidade básica de saúde, demonstra esse desejo, né, doutor? Agora tem todo um passo a passo, todo um caminho a ser percorrido, né? Existe uma burocracia definida, né? Tanto pelo CRM, Conselho de Medicina, né? Quanto pelo Ministério da Saúde. Porque a vasectomia, as pílulas anticoncepcionais e camisinhas, isso é saúde pública, né? Então essas são coisas que a gente tem que informar. Muito bem. É um procedimento dolorido, doutor? É um procedimento que, assim, sendo bem sincero, durante o procedimento, a aplicação da anestesia é sim desconfortável, não vou te dizer que não, qualquer agulhada é. Mas é um procedimento que a princípio não tem dor, o paciente muitas vezes fica acordado. Como eu já falei, a minha opção com o paciente sempre é fazer com ele sedado pelo conforto que eu consigo oferecer para ele. Isso em meios particulares, né? No SUS, né, dificilmente a gente consegue sedação para fazer. Mas assim, consegue fazer tranquilamente. Muito bem. Doutor, algo que eu não perguntei a respeito de vasectomia e você considera importante compartilhar com a nossa audiência? Então, a vasectomia é uma saúde pública, uma definição, o casal define isso, né? É uma saúde pro casal. Muitas vezes a gravidez indesejada, que a gente fala somente na adolescência, ela pode acontecer na vida adulta e que vai mudar todo o teu planejamento familiar, teu planejamento financeiro. Então, um filho, a gente sabe o quão você se dedica a ele, né? Então, um a mais do que você planejava, até eu brinco, o erro da tabelinha, né? Muitas vezes muda muito a rotina de um casal, posterga aposentadorias, muda filhos de colégio, há assim alteração familiar, já não tem mais uma redoma, um círculo familiar para te ajudar, né? Então, longe, e assim, e do contrário da vasectomia, né? Existem casais também procurando a fertilidade. E isso está cada vez mais comum, principalmente casais acima de 30 anos, acabam tendo, às vezes, dificuldade de engravidar, né, Paty? Então, quando que a gente vai pensar um casal infértil? Quando ele está de 6 a 12 meses, tentando ter relação sexual, desprotegido, sem hormônio, sem DIU, sem nada, sem camisinha, e tentando engravidar, então ejaculando dentro, né? Isso é uma coisa que eu sempre friso com os pacientes, porque o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes a gente descobre coisas simples, tá? Numa simples conversa. Porque às vezes não foi ensinado, né? Ou orientado às pessoas também. Por isso que eu sempre acho muito importante como vocês abrem esses espaços para trazer médicos, para nós explicarmos para a sociedade também, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque a informação, hoje em dia, tem muita informação. Mas nós não temos um filtro para ver até onde é qualidade, até onde é fake news ou alguém querendo, né? Então, o charlatanismo. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer sobre o seu médico é investigar ele. Ver as redes sociais dele, ver o que ele fala, se ele está inscrito no CRM, se ele está inscrito nas sociedades. Então, por exemplo, eu estou inscrito na Sociedade Brasileira de Urologia, estou inscrito na sociedade, sou membro, né, da Sociedade Mundial, né, Internacional de Medicina Sexual.
Então a gente busca essas acreditações para validar, né, os nossos méritos também. Muito bem. Para que os pacientes tenham segurança, né, doutor? Muita Exatamente. segurança. Muito bem. Algo mais? Eu acredito que sobre vasectomia é isso. Mas se a Paty quiser puxar mais algum outro assunto, se houver tempo hábil para isso, a gente está à Não disposição. temos. Acabou. Aqui, ó, peraí, tem mais uma consideração aqui. Bom dia, Patrícia. O pior da vasectomia é a bolsinha de gelo. Jesus, eu fiz nessa época de frio. É o Ariel. Oi, Ariel, bom dia para você. Obrigada pela atenção. Bolsinha de gelo, doutor, como assim? Isso, exatamente o que eu Obrigada, falei, Ariel. Paty. Muitas vezes, no pós-operatório, nós orientamos e pedimos para o paciente colocar gelo. Porque o gelo, né, quando o nosso corpo esfria, né, então você sente isso. Se você está no frio, você fica mais contraído. Sim. Então, o frio local, ele faz vasoconstrição, então diminui a chance de fazer hematoma e diminui o endema linfático. Então, com isso, o paciente tem uma recuperação melhor. Além de esteticamente, você que não vê hematoma, né, você melhora a tua dor. O gelo, ele também é analgésico, tá? Então, por isso que eu falei. Muitas vezes pedimos, tá, para os pacientes fazer compressas, bolsas de água gelada local. Só que assim, a bolsa escrotal, né, é algo extremamente sensível e delicado. Então, muitos pacientes têm sensibilidade. Por isso que é legal você individualizar, você conversar, você ter o celular do seu médico, você saber quem procurar te ajudar. Muito bem. Doutor, muito obrigada. Muito obrigada, então, pela entrevista. Obrigada, né, pela participação aqui no nosso Fala Cidade. As suas redes sociais, doutor? Agradeço, sim, tá, o convite, sempre à disposição. O programa do Paulo também, à tarde aqui já vim algumas vezes com ele. O Tá papo de férias. ele tá, mas tá na hora de voltar já, né? Tá, verdade, concordo, doutor. Mas as minhas redes sociais, né? O Instagram e tanto o TikTok é o Uro Daniel Kripa. E lá eu tento trazer, desmistificar um pouco sobre urologia e trazer mais tabus, assim, simplificar. Que às vezes nós vemos alguns nomes, né? Vasectomia parece um monstro. Isso. E numa conversa eu passo assim, nossa, é tão simples, então vamos fazer. Nossa, podia ter poupado a minha mulher de tomar hormônio, ela ficava enjoada, dava dor de cabeça. Algumas mulheres têm enxaqueca, que é contraindicação ao uso de pílulas hormonais, né? E assim, e a vasectomia, se tu for ver, comparar, o que você gastaria em 5 anos com a pílula, muito mais barata, né? Nem compara, né? E saudável. Exatamente. Tá certo, doutor. Obrigada, um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Acabamos de conversar com o médico urologista Daniel Kripa sobre vasectomia. Intervalo comercial, a gente já retorna.